Questãozinha interessante essa. Questão 50 da página 128 do volume 3. Ele dá a equação x mais y mais z igual a 6. Ele pergunta, são 28 soluções inteiras. Ele quer saber então quantas soluções inteiras tem aqui. Ou seja, não pode ter número com vírgula, porque se fosse número com vírgula, né, seriam infinitas as possibilidades. Bom, olha só, já que x mais y mais z é igual a 6, se eu usar 6 no x, y e z tem que ser 0. Se eu usar 5 no x, ou o y é 0, ou o z é 0, e o outro tem que ser 1, para somado ou continuado no 6. Concorda? Se eu boto 4 no x, eu posso ter 2 e 0, eu posso ter 0 e 2, ou eu ainda posso ter 1 e 1. Certo? Se eu colocar a solução, observe que eu estou usando a ordem x, y e z. E depois eu poderia permutar essas letras de lugar, esses números de lugar. Então tu vê, eu não tenho como mapear de uma outra forma que não seja testando alguns valores inicialmente e depois usar a permutação para ver de quantas formas eu posso agrupar aqueles valores. Se eu uso 3 no primeiro, eu posso usar 3 no segundo e 0. Eu posso usar 3, 0 e 3. Eu ainda poderia pensar em 3, 2 e 1. Ou 3, 1 e 2, que também dá 6. São essas as possibilidades. Certo? Para o 3. Para o 2, se eu usar 2 aqui, eu já vou começar a ver as outras possibilidades que eu já tinha usado o 2, né? Certo? Quando eu uso 2, pode ser 4 com 0. Pode ser 2 com 3 também, eu já mapeei isso. Eu só não mapeei o 2, 2 e 2, né? Tu vê, quando eu fiz esse mapeamento, eu só estou considerando inicialmente números positivos até aqui, né? E poderia ser negativo também, né? Eu poderia começar a usar números negativos, né? Concorda? Eu poderia usar números negativos. Só nisso que a gente já fez, vamos ver quantas soluções nós temos? Aqui eu tenho quantas soluções possíveis para 6, 0, 0. Eu poderia perguntar, não é? Poderia ser 0, 0, 6 ou 0, 6, 0. Eu tenho 3 possibilidades, concorda comigo? Certo? Para cá eu tenho quantas possibilidades? Com 5, 1 e 0. 3 vezes 2 vezes 1, dá 6 possibilidades, né? Naquele ali eu só tinha 3 possibilidades, porque tinha repetição de 2 elementos. Então eu tinha 2 possibilidades para cá, certo? Depois eu poderia ter 2 ou 1 possibilidade, ou seja, aqui é permutação de 3 elementos com 2 se repetindo. Isso aqui é permutação de 3, certo? Já está incluso aquele ali também. Já está incluso aquele ali de baixo, quando eu fiz esses 6 aqui para 5, 1 e 0. Quantas possibilidades de solução eu tenho para 4, 2 e 0? Também 6, que seria 4, 0 e 2, ou ainda, né, botar o 4 na outra possibilidade, fazer as 6 possibilidades. Esse aqui eu já considerei. Quantas possibilidades para 4, 1 e 1? Tenho 3 possibilidades para 4, 1 e 1. Para 3, 3 e 0, eu tenho mais 3 possibilidades. Essa aqui já está inclusa. Para 3, 2 e 1, quantas possibilidades? Já que eu posso perguntar. Permutação de 3. 3 vezes 2 vezes 1, 6 possibilidades. Eu já incluí essa aqui e mais todas as outras onde eu troco 3, 1 e 2 em posição. E tenho mais uma possibilidade para cá, concorda comigo? Só olhando a parte positiva, sem considerar resultados negativos, nós obtivemos
soluções só com números positivos. Mas ele não falou que poderiam ser soluções inteiras? Quer dizer que eu posso escrever aqui, né? Menos 6, mais 6 e mais 6. Já uma solução a mais, né? Ele falou soluções inteiras não negativas. Ah, não negativas, soluções naturais. Ah, então fechou. Eu só achei que eram soluções inteiras. Se ele falou soluções inteiras não negativas, né? Então fechou, porque eu não vou poder usar número negativo. Então, pois não. Podia dar uma solução inteira usando um número negativo também, né? Podia dar tipo menos 6 e outros dois números e podia dar um 6 positivo também, não é isso que ele está falando? Não, mas é que ele está falando que se é não negativa, eu não posso usar número negativo na solução. Porque a solução desse problema são 3 números. Então a solução não pode ser negativa em nenhum deles. Certo? Esse tipo de questão eu achei muito cruel, porque assim, não tem uma técnica pronta, entendeu? Ó, vai lá e resolve assim. O cara tem que mapear o que está acontecendo. Então eu primeiro usei a possibilidade de começar com 6, que era o maior número que eu podia usar, já que não podia ser negativo. Aí eu pensei, se eu usar 5, um outro vai ter que ser 1. Se eu usar 5, já fiz. Se eu usar 4, um é 2 e o outro é 0, ou os dois são 1. Se eu usar 3, ou o outro é 3 e o outro é 0, ou um é 2 e o outro é 1. Ou a última possibilidade, tudo 2. Fiz as permutações de todas as condições. Depois que eu fiz essas permutações, eu somei tudo e vi o total de possibilidades. Tinha uma fórmula na internet para isso, mas não vi no sentido da explicação, que é a permutação, aí embaixo tem a soma do resultado, que é a soma do resultado das números decimais, que é 9. Tá, vamos lá, vamos ver se a gente entende essa forma. É permutação. Aí ali embaixo 9. 9. É 9. Por que 9? Porque é o resultado 6 mais os 3 números, que são x, y e z. E em cima era o resultado, como se fosse de repetição. Resultado e o número de sinais. 6 e 3. 6,3. Essa é a conta que ele mandou fazer. Permutação de 9 elementos com repetição de 3 e 6. Não, não é. Posso mostrar? Tá, por favor. Tá, mas espera aí, isso aqui é uma combinação, né? Ele faz uma combinação. Realmente também não entendi, eu teria que olhar e analisar essa situação. Ele fez um estudo à parte dessa questão e botou. Aquilo ali o que é? É K mais X menos 1, isso? K mais X menos 1, combinação de K mais X menos 1 agrupados P a P. Só olhando, só estudando. Então tu vê, né? Isso é muito bom ter acontecido, porque deixa claro para o aluno que se o cara quiser ferrar o aluno na questão de matemática, é fácil, dá até para ferrar o professor, imagina o aluno. E tu vê, um sujeito na internet, ele fez um estudo à parte e criou uma fórmula para resolver esse tipo de questão. Eu acho isso ridículo. Até parece que o aluno vai ter condição de estudar todas as exceções do mundo, entendeu? Então, tem que aprender a pensar na marra, não decorar fórmula. Claro que um aluno que tem essa fórmula na mente, no vestibular ele vai ter vantagem. O problema é que ele dá sorte de decorar todas as fórmulas que vão cair, fórmulas macetosas, não fórmula que vai ter no formulário, lógico. Tá? Mas isso é uma coisa que vale a pena, não? Vale a pena vocês me cobrarem no próximo apoio, professor, deduz a fórmula lá para resolver aquela questão. Né? Eu vou dar uma estudadinha nessa dedução aí para a gente discutir na próxima aula. Só não vou avançar aqui para a gente não matar toda a aula deduzindo a fórmula como outras vezes eu já fiz.